Glórias a Deus. Paz e graça, igreja. Amém. Parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Obrigado. Prazer em revê-los. Estamos em tempos de grandes mudanças, não é? Então, também conosco a mesma coisa tem acontecido e também estamos tendo o privilégio do Senhor de mudarmos também de casa, mudarmos de rotina, mudarmos de cotidiano, não é? E aí eu quero aproveitar já e introduzir uma reflexão para os irmãos. Pergunte ao seu irmão, quem é o Senhor para o seu irmão? Pergunte. E aproveite e pergunte para você mesmo, quem é o Senhor para mim? E enquanto você fica com essa reflexão, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, junto comigo, no Salmo 18. Salmos 18. Quem achou, diga glória a Deus. Salmo 18. E veja aí o verso 2. Salmo 18, verso 2. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Então, meditando na palavra do Senhor, e essa pergunta, quem é o Senhor para ti, diácono? E aí, então, você vai procurando essa resposta. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador, o Senhor é Pai, o Senhor é Redentor, o Senhor é Remidor, o Senhor é Salvador. Ok. Tudo isso é verdade. Mas aí, colocando em termos práticos, o que isso representa na minha e na sua vida? Quando a minha netinha era menorzinha, ela gostava de um brinquedinho. Lá no Acuradante tem bastante lá nos Coen lá, né? Quando ela era pequenininha, ela gostava de ir nesse brinquedinho. Esse brinquedinho, nós damos o nome de gangorra. Então, ela se assentava ali, então ela estava lá no baixo, depois a gente vinha aqui, e aqui então abaixava, e ela levantava. E daí então ficávamos fazendo esse movimento. E aí é claro que chega uma hora na gangorra, vivendo na gangorra, a gente cansa. Tanto ela cansa de ficar ali, e tanto você cansa de também ficar, levanta, baixa, não é? Então, trazendo isso, essa experiência, hoje ela já não gosta mais dessa brincadeira, graças a Deus. E trazendo isso então para a nossa realidade, não é? Talvez eu e você também vivamos em gangorra. Horas estamos no alto, horas estamos no baixo, e assim vai.
essa gangorra, ela pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida conjugal, pode ser na relação de pais e filhos, pode ser a relação no trabalho, pode ser a relação na própria igreja, pode ser a relação nos próprios irmãos, não é? Então, muitas vezes nós vivemos nesse movimento de gangorra, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E é claro que se ficarmos muito tempo nessa gangorra, nós, como de fato com a minha netinha, a gente cansava. Então, se ficarmos muito tempo nessa gangorra, altos e baixos, todo ser humano vai se cansar. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou uma coisa interessante. Ele disse lá: eu aprendi a viver no alto, mas eu também aprendi a viver no baixo. Então, hoje, eu quero, debaixo dessa palavra, trazer pilares que vão nos fortalecer nesse momento que nós passamos pela gangorra. Porque isso ocorre desde lá do Jardim do Éden. Você se lembra Adão, o primeiro homem na terra? Dá para acreditar? Ele viveu no Jardim do Éden, viveu no paraíso. Sabe o que é viver no paraíso? Mais alto que o paraíso, uma beleza. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que cuidar da terra, ele tinha que cuidar dos animais, ele tinha que zelar por tudo aquilo lá, porque Deus colocou essa responsabilidade para ele. Mas Adão, o que ele faz? O que Adão faz? Um vidão lá no alto, mas o que ele faz? Ele vai escutar quem não devia. Muitas vezes eu e você também passamos por esses momentos de escutar quem não devemos. E aí, do alto, nós vamos passar para o baixo. A consequência para Adão, o Senhor disse para ele: agora, do suor do teu rosto, tu vais comer o pão, até o dia que voltar a ser pó. Porque do pó vieste, do pó voltarás. Então, Adão foi expulso do Jardim do Éden e teve que se contentar em viver fora, ter que suar, ter que ralar, ter que trabalhar 12, 14 horas de caixá, sangrando o nariz ou não, temos que trabalhar, temos que ir lá com o suor do nosso rosto, reunir recursos para que nós possamos então estar vivendo nessa terra. Mas esse cotidiano então, essa gangorra da nossa vida, não tem jeito. Ele vai fazer parte da minha e da sua vida, nós queremos ou não. Infelizmente, os viver no alto, viver no baixo será parte da nossa rotina. Então, se isso faz parte do nosso cotidiano, então nós devemos olhar para uma solução, olhar para alguém que
pode fazer a diferença na nossa vida. E eu e você, um certo dia, tivemos a oportunidade de encontrar alguém que pudesse nos auxiliar. Nós entoamos uma canção aqui, juntos queremos adorar. Juntos queremos adorar. Então, isso traz uma mensagem, porque Deus, quem é Deus? Deus é Criador, Deus Pai. E para restaurar a humanidade, Ele reveste o seu Filho, Jesus Cristo. Tu topa? Tu vai ter que fazer uma missão. Tu vai ter que viver com o homem, como todos aqueles lá, e vai fazer uma obra redentora, uma obra restauradora, uma obra que vai trazer eles de volta para o caminho, para a verdade, para a vida. Mas que vida? Esta? Não. Uma vida que é eterna, uma vida que tem uma palavrinha que me tocou para sempre. Tudo que nós colocarmos para sempre, isso é o que tem imenso valor na nossa vida. É isso que nós devemos considerar. E quem que propiciou isso? Quem foi a pessoa que fez isso por mim, por você e por toda a humanidade? Jesus Cristo. Então, em todos os momentos em que nós vamos estar nessa gangorra, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela na tua alma, no fundo da tua alma, seja onde for, você olha firmemente para Jesus Cristo, considera Ele na tua vida, e Ele começará a restaurar, começará a trazer uma outra perspectiva para essas gangorras que nós vivemos. Eu, no século passado, não é? Jovenzinhos, somos do século de agora, mas eu sou lá do século passado. E quando eu era jovenzinho lá no século passado, eu me encantei com um negócio chamado eletrônica, mundo eletrônico. Naquele tempo era uma maravilha, hoje nem tanto. Hoje essa geração já é uma geração do touch. Você não ensina nada para eles, mas eles vão lá, ó, aperta o botão, vira e não sei o que. Quando você vai ver, eles já estão navegando, já estão vendo coisas que você nem imagina que tem, mas tem, eles sabem. Ó, faz assim, ó. Então, mas eu me encantei com o mundo da eletrônica de então. E naquela época tinha um aparelho, talvez muitos nem sabem que aparelho é esse, mas esse aparelho se chamava um osciloscópio. Era um aparelho grande. O pastor ali já está olhando, que equipamento é esse aí? Mas era um equipamento que media valores, escalas. E lá formava uma figura assim, ó, alto, e depois vinha para cá, baixo. E a figura seguia, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Não tinha fim. E ficava aqui assim, correndo no tempo. E aí, encantado com esse aparelho, nós começamos a ver que tinha uns botãozinhos, tinha uns controlezinhos.
E toda vez que a gente mexia naqueles botãozinhos, naqueles controlezinhos, então aquela figura que era simétrica, ela passou a ser assimétrica, passou a ser diferente. Então, em vez de eu ficar muito tempo no baixo, eu ficava mais tempo no alto. Olha que legal. Uma chavinha. Você acionava aquela chavinha e eu passava do estado baixo para o estado alto. E eu ficava mais tempo lá. Então, imagine então agora essa senoide, mais tempo lá no alto e muito pouquinho tempo no baixo. Por que eu estou contando essa história? Porque a boa notícia, essa chavinha está disponível para mim, para você, hoje. Essa chavinha tem nome, é nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Então, toda vez que nós estamos então nos altos e nos baixos, nós podemos acionar um controle, uma chavinha, e essa chavinha vai nos ajudar, essa chavinha vai nos fortalecer. Essa palavra está dizendo: eu sou o rochedo. O que é rochedo? Rochedo pode ser uma grande pedra, pode ser algo bem forte, algo. Se você olhar um rochedo, um exemplo de rochedo forte, você acha, nossa, isso nunca vai cair. Então, o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele é a rocha. E ouvindo as histórias de Jesus, Ele contava muitas histórias através de parábolas. E aí uma dessas diz assim: olha, teve aquele que edificou a sua casa na rocha. E aí, olhos baixos, a Bíblia diz que veio a chuva, veio tempestade, veio tentação, veio todas as circunstâncias negativas. E aquela casa ficou inabalável. Ouça, essa casa é você, essa casa sou eu. Então, quando nós nos fortalecemos, ligamos essa chavinha em Jesus Cristo, nós estamos na rocha, estamos firmes. Então, esses baixos, seja financeiramente, seja com desemprego, seja com desilusão, seja com casamento que naufragou, seja com a relação com pais e filhos que não deu certo, tudo isso pode acontecer, faz parte da natureza humana. Então não se escandalize com nada disso. Reconheça que nós somos assim. Nós somos falhos. Mas nós, quando ligamos a chavinha, Jesus Cristo, então começamos a ficar firmados nessa rocha. E aí é difícil esses baixos abalarem. E aí, como naquele experimento, então com Jesus Cristo, nós então agora ficamos mais no alto do que no baixo. E é uma sensação muito interessante, porque a tua perspectiva muda completamente. Você agora já não olha mais como você estava olhando como um homem natural, e sim sob a perspectiva de Jesus Cristo.
como o presbítero José Roberto disse, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E quando eu tenho esse encontro com Jesus, ligo essa chavinha, passo a ter Ele como meu rochedo, então tudo muda, tudo se transforma, os problemas continuam, as situações, as circunstâncias adversas continuam, mas aí eu começo a entender, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então o objetivo dessa simples mensagem é que você possa encontrar pilares que possam trazer equilíbrio para esta gangorra da nossa vida. Essa gangorra não está no nosso controle, mas Deus eu posso acionar a hora que eu quiser. Por quê? Porque Jesus já fez o trabalho. Jesus já fez tudo por nós. Nós só precisamos agora, Jesus, estou ligando a chave. E tem essa palavra, ela é riquíssima. Tem uma palavra que diz assim: olha, tudo que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu, e tudo que você desligar aqui igualmente será desligado lá no céu. Então tem orações que são poderosíssimas, são simples. Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Simples assim. Simples aqui para o nosso entendimento, mas lá nos céus está ocorrendo uma grande festa. Essa grande festa tem grandes testemunhas. A palavra de Deus diz que tem grandes testemunhas lá, todos eles presenciando tudo isso. O presbítero disse aqui hoje que ele virá. Jesus, ele virá para buscar a tua igreja, para buscar os teus santos. Então, o que isso significa para nós? Olhando para o texto, o Senhor é o meu lugar forte. Jesus é o meu lugar forte. Jesus disse: olha, lá na casa do Pai tem muitas moradas, e eu, Jesus, que sou seu advogado perante Deus, estou reservando lá os seus lugares, os seus respectivos lugares. Então, quando eu liguei aquela chavinha, Jesus Cristo, eu me inscrevi. Jesus, estou aí, estou contigo, estou te aguardando, Maranata, para o Senhor vir nos buscar, nos levar para esse lugar forte. Essa palavra diz que o Senhor Jesus é o meu libertador. Aleluias. Se o Senhor Jesus é meu libertador, significa que eu preciso parar para pensar. Para ser liberto, eu preciso estar preso. Então aproveite esse momento para refletir. Em que é que eu estou preso? O
que me aprisiona? E aí, vai lá, liga a chavinha, Jesus Cristo, estou preso nisso, seja o que for, pode ser o pecado daqueles mais tremendos que você possa imaginar. Ao você acionar a chavinha, Jesus Cristo, pequei, me arrependo genuinamente desse pecadão. Sabe o que acontece? Ele é fiel, é justo, e além de perdoar, Ele vai te purificar de toda injustiça. Aleluias! Oh Jesus! Quando temos esse encontro, como temos essa verdade, esta verdade, lá em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui tem muita verdade, irmãos, tem muitas, só que Deus, Ele é sábio. Se Ele revelasse tudo isso de uma vez só para nós, nós não aguentaríamos. É tanta verdade que não dá. Então o que Ele fala? Ele fala em parábolas. A uns Ele dá a revelação, a outros não. Então, é uma verdade que está aqui. Lá em Mateus tem um capítulo 13, se não me engano, que discorre sobre várias parábolas. E tem uma que diz assim: o joio e o trigo. Então o Senhor vem e planta trigo. Então quando for o tempo da colheita, nós recolheremos todo esse trigo e levaremos no celeiro. Do que estamos falando aqui? Então, quando o Senhor Jesus vem buscar todos os seus santos, toda a tua igreja, Ele vai recolher e levar para o celeiro lá do céu. Mas Ele alerta: tem um inimigo que no meio da plantação de trigo, ele semeia joio. Semeia joio. Esse inimigo tem nome. Todos vocês conhecem. Uns dizem que é Satanás, diabo, seja o que for, inimigo. Então ele é um inimigo derrotado. A palavra diz: Jesus já derrotou o inimigo. Então ele só pode ficar no lugar dele. Aonde é? Ao derredor. Ele fica ao derredor. Ele só pode ficar ao derredor. E a palavra de Deus diz que ele urra como leão, mas não passa disso. Ele não pode tocar no ungido de Jesus Cristo. Então se você ligou a chavinha Jesus Cristo, ele não pode te tocar. Então ele só fica ao teu derredor. E quanto mais então Jesus vai te dando essas revelações da palavra de Deus, então mais pilares você vai encontrando para equilibrar essa sua vida. A vida de gangorra, ela é inevitável. Nós não temos controle sobre isso. Mas nós podemos colocar pilares nessa gangorra, e esses pilares então vão tender a diminuir esse efeito de altos e baixos que nós possamos estar vivendo. Essa palavra diz que o Senhor é a minha fortaleza. O que é uma fortaleza?
Antigamente, uma fortaleza que é muito conhecida na história bíblica, chama-se a cidade de Jericó. Jericó era uma fortaleza. Os muros eram altos. Além de ser altos, eram largos. Tinha até casa em cima. Lembra dessa história? Então, era uma fortaleza. Então, como invadir aquele lugar? Então, você conhece a história bíblica. Deus dá umas recomendações para Josué. E Josué cumpre aquelas recomendações. E aí cai a fortaleza. Mas se a fortaleza é Deus, se Deus é por mim e por você, quem será contra? Quem vai poder derrubar essa fortaleza? Então o que nós devemos fazer? Se não fez, liga essa chavinha rapidinho. Jesus, tu és a minha fortaleza. Essa palavra traz um outro pilar. O Senhor é em quem eu confio. Muitas vezes, eu e você, nas nossas fraquezas, nos nossos momentos de muito baixo mesmo, nós estamos lá numa fraqueza tremenda. Muitas vezes nós esquecemos da chavinha, esquecemos do Senhor Jesus Cristo. E aí talvez vamos procurar soluções aqui entre nós mesmos, soluções humanas, soluções de seres humanos, falhos como somos. E aí então eu tenho um problemão, e vou lá falar para o João Kleber, tem um problema, me ajuda por favor. E eu vou lá e discorro o meu problema para ele. E aí eu falo para ele: mas João, por favor, não conta para ninguém não. Aí ele faz assim. Mas o Senhor Jesus dá algumas sinalizações para nós. Nessa própria palavra, quando Jesus não era tempo dele ganhar fama ainda, não era tempo dele se expor, então, toda vez que ele criava uma situação lá e que permitia uma cura, ele falava: vá e não conte para ninguém. Mas aí o que acontecia? A pessoa que foi agraciada saía saltitante: olha, Jesus me curou, olha, Jesus Cristo me curou. Então é uma característica humana, é uma característica humana. Nós precisamos falar uns com os outros, mas às vezes nós falamos com pessoas talvez indevidas. Então a melhor solução que você pode encontrar em situações muito extremas e difíceis é ligar a chavinha a Jesus Cristo. Jesus, estou com esse problemão, pequei feio. Tem um homem na história bíblica que se tornou rei Davi. Esse cara cometeu o crime que eu acho mais bárbaro. Ele tinha todas as mulheres que ele bem entendia, mas daí ele vai e olha para aquela janela, encontra uma mulher, Batseba, e aí falam para ele: olha, aquela mulher é comprometida com o teu leal soldado. Mas ele ignora isso e vai lá, apronta, depois quer redimir aquele pecado, e aí ele continua cometendo o crime que eu acho que é mais hediondo. Ele chama o próprio marido e tenta convencer ele para enganar lá na situação com a mulher. E ele fala: não, homem íntegro, ele não vai. E aí Davi
pega uma sentença de morte dessa Urias, próprio soldado, leva lá para o teu chefe, própria sentença de morte. E aí ele leva, o chefe lê, põe esse Urias aí na linha de frente, e ele seja morto mesmo. Mas, uma história triste, uma história de pecador. No entanto, Davi, a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia genuinamente perante Deus, reconhecia a falha. Nesse caso específico, ele reconheceu a falha, reconheceu o crime, e Deus fez o que ele sempre faz: perdoa, purifica de toda injustiça, joga esse pecado no fundo do mar e não te acusa nunca mais disso. Glória a Deus. Então, se devemos confiar em alguém, confie no Senhor Jesus Cristo. Um outro pilar que diz aqui: o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. Para que serve um escudo? Um escudo serve de proteção. Lembra daquele inimigo ao derredor? Ele só pode ficar ao derredor. Sabe o que ele faz? Ele pega dardos inflamáveis e vai jogando esses dardos inflamáveis. E sabe aonde esse dardo inflamável vai cair? Ele vai cair na sua fé. Porque você está na gangorra, não está? Então, está vendo? Está vendo? E aí então ele vai jogando os dardos inflamáveis na tua fé. Fé é um firme fundamento das coisas que nós não vemos. Que se nós vemos, não é fé. Então, não vemos. O Senhor Jesus virá. Nós não vemos, não sabemos dia e hora, mas Ele virá. Vai buscar quem? Eu e você. Para irmos para onde? Para morarmos com Ele lá no céu. Então, os dardos inflamáveis, eles vão chegar na sua fé. Em Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que coisa interessante. Então, Senhor Jesus, tira o Senhor Jesus, você fica sem escudo. E aí é onde que te abala? A sua fé. E aí você passa a não reconhecer mais o Senhor Jesus como teu Redentor, como teu remidor, como teu justificador, que comprou com sangue precioso lá na cruz a mim e a você. Então, quando você perde isso, o seu maior pilar rui. E quando o seu maior pilar rui, você fica de novo balançando. Balança, balança, balança. Se você cair, é porque você abandonou a chavinha, Jesus Cristo. Essa palavra diz ainda que o Senhor é a força da minha salvação. Todos nós, um dia, nos encontramos com o Senhor Jesus e entregamos a nossa vida para Ele. E a palavra de Deus, a verdade de Deus, isso é pela graça de Jesus.
isso não vem de nenhum de nós, e sim por um dom de Deus. Ele não vem por obras. A pessoa faz boas obras. Não vem. Ela vem pela graça de Jesus. Então, pela graça de Jesus sois salvos. Amém. Mas, examinando a palavra de Deus, em Marcos 16:16, ele vai dizer assim: olha, se tu creres em Jesus Cristo, que Ele fez todo o sacrifício por você, restaurou o teu caminho perdido de Deus, não é? E aí então, tudo que está na palavra de Deus é importante. Ele diz assim: e for batizado, será salvo. Então, a salvação é pela graça de Jesus, mas ele tem um referendo. Deus precisa de uma confirmação. Hoje em dia tudo é assim, você manda uma coisa, precisa confirmar. Ah, então, é você mesmo? Ah, você que foi salvo? É, eu que fui salvo. Então, tem que fazer uma ação. Que ação que é? Mergulhar nas águas e ser batizado no nome de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo tem que ser o batismo onde você é imerso nas águas, completamente. Por quê? Porque ele representa. Então, representa que eu morri para as coisas velhas, para aquele homem passado, e passei agora a renascer, ressuscitei em Cristo Jesus. E aí eu vou dizer: olha, eu nasci de novo, eu vesti vestes novas, eu agora sou tudo novo, as coisas velhas tudo se passaram, então agora em Cristo Jesus eu sou renovado. Então, se você ainda não se batizou, consulta a agenda do pastor Carlos. Agora é verão, agora está fácil. Teve um aí que quis se batizar no invernão, aquela água congelada, aí realmente é convicção. Mas aproveita o verão, consulta a agenda, se prepare, fala com o pastor Carlos. Estou convicto, quero me batizar nas águas, quero referendar. Senhor Jesus, estou aí, estou contigo. E essa palavra traz um último pilar: que o Senhor é o meu alto refúgio. Aqui no Japão, notadamente aqui, o povo, ele tem uma cultura. Ele tem uma cultura de construir refúgios. Por quê? A própria palavra está dizendo: pode haver dias maus. E um desses dias maus pode ser como aconteceu em Kumamoto recentemente, ou pode ser como aconteceu 5 anos atrás, lá em cima, não é? Então o povo daqui, ele culturalmente, ele tem os refúgios. E esses dias eu estava me deparando que a gente mora aqui, não é? A gente mora aqui e a gente não conhece aonde é esse refúgio. Eu moro em Iwakura. Então, para onde que eu corro? Onde é o refúgio de Iwakura? Não sei. Não sei. Por que eu estou dizendo isso? Se nós também tivermos uma dúvida que o Senhor Jesus é o nosso alto refúgio, não temos para onde correr. Nos dias maus, o que será de nós? Para onde que vamos correr?
E eu quero ler essa palavra, essa passagem com vocês. Quero convidá-los a abrir o livro de Hebreus, capítulo 6, verso 18 e 19. Livro de Hebreus, capítulo 6, verso 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, a esperança. Quando nós olhamos a situação, quando nós olhamos o que está acontecendo por aí, quando nós colocamos o nosso olhar lá no Brasil, colocamos o nosso olhar aqui, ou em qualquer lugar do mundo, nós não temos muita esperança. Não conseguimos ver muita esperança em solução humana. Mas nós temos todos os motivos para crer na solução de Deus. Então, aquela expressão de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é o último. Então quer dizer, o início e o fim, aquele que é, aquele que foi e aquele que há de vir. Então, essa esperança, Maranata, Senhor Jesus, nós temos que jubilar nisso, aguardar ansiosamente que Ele vai vir. E aqui traz uma questão de alma, e eu vou fazer, não como Jesus, falar por parábola, mas contar uma história própria para finalizar. Esses dias estava trabalhando 12, 14 horas no Caixá, de pé, né? Então, comecei a sentir um incômodo nos pés, e esse incômodo começou a virar um certo ardor, em outras palavras, começou a doer um pouquinho os pés, mas também 14 horas de pé, quem vai aguentar, não é? Olha só, nós sempre vamos falar do alto, quando estamos no alto. Nós nunca vamos falar quando estamos no baixo. Se o time ganhou, se o meu time perde, eu nunca vou falar para você que meu time perdeu. Você que vai falar para mim se seu time perdeu. Não é assim? Então nós, quando estamos no baixo, nós nunca vamos falar disso. E eu estou falando dos meus pés. Um certo ardor nos pés. Esse ardor estava incomodando. Nós falamos aqui da rocha. Você já pensou, parou para pensar que os teus pés é a tua
tua rocha, é a que te mantém de pé, 14, 15, 18 horas de pé, não é? Mulheres têm expediente triplicado, trabalha no caixá, trabalha com os filhos, trabalha com o marido, trabalha lá na casa e mais um pouco ainda, muitas horas de pé, mas os pés estão embaixo. Vocês não estão vendo os meus pés aqui, está coberto, tem meia, tem sapato. A gente sempre se preocupa com o alto. Olha o meu cabelo, ó, chique, né? Então, fiz a barba, o Luiz fez a barba, tá lindão, tive com ele de manhã, olha lá, fez a barba, tá lindão. Então, com o alto nós nos preocupamos, nós mostramos, não é? As mãos, eu até cortei as unhas, ó, ia pregar a unha, estava preta lá de carpimato, aí, cortei, ficou bonita, estou mostrando, mas os pés, está lá embaixo, a gente não mostra. E por que aquele ardor? Estou falando dos meus pés, físico. Então, os entrededos, o cara é tão preguiçoso, que ele não limpa os entremeios, não seca com a toalha os entremeios dos dedos. E aí, lá no Brasil, acontece que tem lá uma enfermidade que chama frieira. No Japão não sei como é que chama, mas são umas feridas que formam no entre-dedos, feridas que causam desconforto, que causam dor, ardor. Então, tudo porque a pessoa não limpa com a toalha, perde uns minutinhos com a toalha, limpando os entrededos, são tão poucos. E aí minha esposa tem uma pomadinha aqui, ó, passa aí nos seus pés. Você não vai passar para mim? Passa esse negócio, e passa de manhã, passa à noite, depois que você toma banho. Ah, tá. E aí então, semana passada e essa semana, fiquei passando, limpando os entre dedos com a toalha, a paciência que Deus nos dá, né? Falando dos homens, não estou falando das mulheres. As mulheres com certeza cuidam bem dos pés, mas os homens. E aí então passei a passar essa pomadinha, passei a passar essas pomadinhas, né? E por incrível que pareça, melhorou. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque às vezes esse ardor, esse desconforto está na nossa alma, está no nosso coração. Às vezes estamos com feridas não cicatrizadas. E isso vai nos causando um mal-estar, vai causando problemas. O presbítero José Roberto diz que na experiência dele, deu alguma coisinha no coração. Tem que olhar. Mas se for físico, o médico acha. Faz aquela bateria de exame e acha. Se não for físico, então é mais embaixo. Então, quando estamos com essa ferida, eu e você precisamos acionar a chavinha, precisamos acionar Jesus Cristo. E quando nós entoamos aquela canção, quando eu estou assim, então juntos vamos louvar e vamos adorar ao Senhor juntos. Então é Deus, Pai, Jesus, Espírito Santo, você. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você. Quando você está então com essas feridas, está com isso lá dentro,
comece a louvar o Senhor, como diz o Salmo 113. Louve ao Senhor, mas louve ao Senhor lá do fundo da tua alma, do teu coração, e deixe fluir, deixe o Espírito Santo agir na tua vida. E se está onde você esteja, se Ele te falar: quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Todos vão de ver esse Deus. E se Ele te falar assim: Calamorai le carandale suriala liambarandala chidika didimba. Deixa fluir, meu amado, deixa fluir, deixa Jesus restaurar essas dores, deixa essas mágoas para trás. Quando nós vestimos vestes novas, quando nós nos tornamos filho de Deus, co-herdeiros de Deus, e sabemos para onde que nós estamos indo, nós precisamos estar completamente como aquela canção: o meu coração é teu, Senhor Jesus. Amém.